qual que é o maior número de problemas que chegam pra ti hoje a serem resolvidos? É tipo, é, é saúde tipo do corpo, é a mente, tipo, sei lá, depressão, ansiedade, sobrepeso. Vamos lá. É muito difícil falar disso porque os meus atendimentos são bem completos, assim, né? Uhum. Eu chego até atendimentos de 90 ou 120 minutos com alguns pacientes, dependendo das demandas que chegam, assim. Então, geralmente, eu não acho só um problema. Geralmente, a Sim. gente vai ter uma visão Uhum. mais sistêmica. Mas o motivo que mais leva as pessoas a me procurarem é conhecer a sua saúde. Muito pelo que eu faço hoje na internet, né? Uhum. Sabe a revisão? Cara, Sim, quero ver como eu check-up. tô. Isso, Uhum. quero ver como eu tô, assim. E aí dali a gente começa a encontrar situações. Uhum. Abaixo disso vem emagrecimento, vem perda de peso com certeza. E depois vem fadiga, cansaço, falta de energia pra fazer tudo. Que é uma das coisas clínicas, assim, que eu mais curto estudar, assim. Porque é extremamente complexo. E tem várias causas, Pode né? vir de vários. Total. E aí, porra, eu tenho um tesão fudido em estudar coisa difícil, assim, sabe? Em Sim. resolver bucha é comigo mesmo. É muito raro eu atender paciente de boa, assim. Aham. Meus pacientes sempre são pessoas complexas, com várias morbidades e tal, e eu adoro, assim. Sim. E a fadiga vem muito com isso, né? Porque pode Uhum. ser desde uma disfunção tiroidiana, a falta de micronutrientes, a uma depressão, a nada, Problema no coração. total, a infelicidade, tá ligado? A pessoa trabalha num lugar que não é massa, tá num casamento bosta, come tudo errado. Não vai estar bem, né, cara? Quem que vai estar se sentindo bem no meio desse contexto, sabe? Eu já me vi em situações profissionais que eu falava, cara, como que eu vou estar bem nisso aqui? Uhum. Não tem como eu me sentir bem nesse contexto, sabe? E aí trocar, muitas vezes, é realmente uma boa saída, né? Uhum. Estilo de vida é planejado em 2 momentos. Momentos curtos, que é quando tu decide comer o chocolate ou a banana, por exemplo, e momentos de longa distância, que é quando eu escolho minha vida profissional, uma relação que eu vou levar com uma outra pessoa ao longo da minha vida. Tu tá tomando decisões em relação ao teu estilo de vida nesse momento, né? Porra, quando eu aceito um trabalho que, sei lá, eu vou ficar sentado no computador 12, 14 horas por dia, numa pressão danada e tal, tu tá escolhendo ferrar com a tua saúde. Isso tem que ser colocado na mesa, isso tem que passar a ser colocado nas nossas pautas, né? A gente tá numa visão de crescimento profissional e tal, e tal, mas a real é que tá todo mundo ficando doente, né? Eu, Eu inclusive, faço já passei contra por com isso. relação a isso. Boa. Assim, eu falo assim, eu pretendo ficar nessa situação por X tempo. Isso. E daí depois... Total, total. Porque, tipo, a gente sabe que é exatamente aquela escolha consciente, né? Estou escolhendo tentar ganhar mais dinheiro agora pra ficar folgado daqui a pouco do que ficar a Perfeito. vida inteira Total. no mais ou menos. Total, Uhum. total, total. E eu acho que faz muito sentido, assim. Uhum. E, tipo, eu discuto isso com os meus pacientes, por exemplo, sabe? Porque isso é saúde, né? Saúde é basicamente tudo que a gente quiser que seja, sabe? Tudo dá pra se chamar de saúde, assim. O conceito de saúde hoje mudou muito, né? O conceito de saúde, ele precisa ser desmembrado. Saúde não é mais ausência de doença. Ah, fiz os meus exames, estão normais, eu estou saudável. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem várias pessoas que só de eu conversar eu já identifico problemas de saúde importantes que a gente precisa trabalhar pra mudar. E aí a cultura de saúde no Brasil é muito ruim, né? Tanto nossa, profissional de saúde, quanto dos pacientes que nos procuram, né? O excesso de exames, por exemplo, o excesso de prescrição desnecessária. A prescrição de suplementos, por exemplo, cara, o que a gente tá fazendo? Eu recebo pessoas, às vezes, que estão gastando 3, 4 mil reais por mês de manipulados pra suplementar coisas que não fazem nenhum sentido, assim. Que a ciência nunca estudou, sabe? E aí, e se esforçando pra pagar. Não é uma galera que tá com grana sobrando, sabe? É uma galera que tá ali todo mês se esforçando e tal. Que acho que vai melhorar. É, Uhum. e aí começa a perceber que não melhora, e é isso, não vai melhorar assim, sabe? Não é só isso, né? Às vezes precisa, é raro. Um cara gastar 1.500, 2.000 reais por mês de suplemento, cara, desculpa, nunca vi alguém que realmente precise. E eu já atendi mais de 2.000 pessoas nesses anos trabalhando com nutrologia, sabe? Então, é complexo, assim, porque aí a gente fala mais uma vez de mercado, né? A saúde virou um mercado e eu não acho que isso seja um problema. Eu só trabalho no mercado particular, tenho um ticket de consulta alto, mas isso não invalida eu fazer o meu trabalho ali com valor, com seriedade, com responsabilidade, né? E a galera hoje, tu vai consultar com um médico que prescreve 2, 3 mil reais de manipulado, geralmente esse cara vai ter conflito de interesse nessa prescrição, sabe? Isso é comissãozinha. muito comum, cara, muito comum, tá super difundido. E as pessoas têm que ficar atentas a isso, né? Porque não faz sentido, sabe? Exemplo clássico da minha área que acontece muito é o cara sair do consultório e ser obrigado a comprar suplementação no próprio consultório. Não receber uma receita médica, por exemplo. Isso é muito comum e isso é ilegal.
E é muito comum mesmo. A maior parte dos colegas da minha área tem trabalhado assim. E não se pode fazer isso. Eles arquitetam as coisas de um jeito que a lei não consegue incriminá-los, mas eles só dão nomes diferentes para a mesma prática, sabe? Se for rolar uma investigação e tal, vai se ver que é uma prática ilegal e completamente antiética, né? Porque aí é óbvio que essa galera favorece uma prescrição muito cara e que não precisava, sabe? E aí ninguém para ouvir essa pessoa e orientar ela, muitas vezes, a fazer o que tem que ser feito, É muito parecido sabe? com aquela história que falam que a mesma empresa que vende o farmaco é a mesma empresa que causa a doença, né? Perfeito, perfeito. Eu tenho pouco contato, assim, com a indústria farmacêutica. Eu acho que isso é um pouco de exagero, pra ser sincero, assim. Eu não acho que isso aconteça na prática, apesar de não ter propriedade pra falar isso. Mas é uma analogia que faz sentido, assim. É uma analogia que faz Falam, sentido. tipo, a mesma empresa que faz o agrotóxico é a que vende remédio pra saúde. Exato, perfeito. E faz sentido, né? Faz muito sentido. Foi o... Ai, esqueci o nome dele que veio aqui, que fez uma crítica sobre farmácia. Falou, pô, que a gente encontra uma farmácia a cada esquina no Brasil. O Sandrinho. O Sandrinho, isso. A gente é Eu não lembro agora exatamente qual foi a construção do pensamento, mas, tipo, que a gente tá bitolado e que a gente procura remédio pra tudo. Basicamente Cara, isso é muito doido, né? Isso é muito doido, assim. A gente construiu uma relação com saúde muito errada. E isso é uma construção de décadas, assim. E aí não é só no Brasil, isso acontece em praticamente todo mundo, assim. A ciência é muito inacessível. Muito inacessível. As pessoas não conseguem entender. Os médicos não conseguem entender o que é ciência. Não conseguem. Eu vou te dizer que, assim, eu estudei muito durante minha graduação. Eu me formei com vários artigos publicados. Eu já tinha a ideia de ser academicista, tanto que eu saí da graduação direto para um mestrado. E no mestrado, que eu de fato entendi o que era estudar um artigo científico. De fato, saber transformar a ciência em conduta médica, em assinar uma receita e carimbar, sabe? Em como tomar uma decisão baseada em evidência científica. E é muito difícil, não é uma coisa simples de ser feita. E aí a gente vê, por exemplo, como o teu exemplo trouxe, farmácias espalhadas por aí e um acesso indiscriminado a uma série de medicações que muitas vezes não fazem sentido, muitas vezes não precisam e que causam mais dano do que benefício, assim. Eu já me vi em situações assim que sou médico, sabe? A gente tava falando ali, eu tô com um problema no olho, né? E aí ontem eu fui numa farmácia, pedi um colírio para lubrificar os meus olhos, enfim, até eu consegui falar com uma colega que é oftalmo. E aí a pessoa que me atendeu me ofereceu um colírio X lá, me passou uma lábia. Eu sou médico. Me passou uma lábia, eu falei, beleza, ótimo, vou levar esse aí então que eu vou melhorar. De fato, pinguei, melhorei. 2 horas depois, bem pior o meu olho. Aí consegui falar com uma grande amiga minha que é oftalmo hoje, amiga da faculdade e tal. Primeira coisa que ela falou, joga esse colírio fora, agora. Esse colírio só vai piorar e tudo mais e tal. Cara, eu sou médico, fui numa grande farmácia, atendido por uma profissional de farmácia, pra gente ver como a ciência tá distante da realidade, sabe? Eu tive que falar com uma super especialista pra conseguir ter acesso a uma informação relativamente simples, assim, que é uma informação relativamente básica. Então, é muito sério isso, sabe? É um problema muito grande, assim. E aí, quando a gente fala de alimentação, a coisa fica mais perigosa ainda, né? Porque, cara, qualquer um abre o Instagram agora e começa a dar dica de comida saudável, de emagrecimento e tal. E aí a gente vê uma moda de dificultar a alimentação que não precisava ser assim, sabe? Comer saudável é muito mais simples do que parece, cara. É arroz, feijão, frango, salada, fruta, ovos, uma ou outra oleaginosa, uma ou outra fibra e deu. Não tem que inventar o xilitol, o eritritol, não tenho nada contra essas coisas, eu utilizo elas, gosto delas, mas não precisa disso, sabe? E aí a gente começa a colocar tantas barreiras e tantas dificuldades na vida das pessoas que a gente distancia cada vez mais elas do cenário de saúde de verdade. E quem que ganha com isso? O próprio mercado de saúde, né? Então é uma construção muito doentia, se a gente parar pra pensar, né? E ainda tem um outro negócio interessante que entra aí também, que é o que a gente chama em medicina de iatrogenia. Iatrogenia são condutas dentro da área de saúde desnecessárias que causam mais sofrimento do que benefício, mais prejuízo do que benefício. Por exemplo, solicitação de exames que não têm evidência científica de que trazem benefícios. É muito comum, hoje ainda aconteceu também, o paciente mandou uma mensagem, ô doutor, eu fumei muito tempo, faz, sei lá, 15 anos que não fuma. Não tô sentindo nada. Queria fazer um examezinho pra ver como tá o meu pulmão.
Cara, existe zero indicação de fazer um examezinho pra ver como tá o pulmão desse cara. Exame é pautado em indicação clínica, em evidência científica de que esse exame vai trazer algum benefício. Não é só porque eu quero fazer o exame que faz sentido eu fazer o exame. Sim. Ir até o exame pode trazer prejuízo, radiação pode trazer prejuízo, um achado clínico, um achado radiológico que não tem relevância clínica, muitas vezes traz muito mais sofrimento do que benefício, sabe? Hemangioma, por exemplo, é um tipo de tumor extremamente benigno que aparece no fígado de uma galera que vai lá e faz ultrassom sem indicação nenhuma, só por fazer, e fica às vezes dias, semanas sofrendo, porque, meu Deus, daí vai no Google, né, tumor no fígado, pronto, vou morrer disso. Sim. E aí impacta horrores na vida da pessoa, traz um sofrimento por um exame que não precisava ter sido feito. Se o médico conversasse, examinasse e tal, ia ver, cara, fica tranquilo, tá tudo bem, não precisa de exame para reconhecer isso. Pode confiar, mas a gente não tem mais o médico que tem segurança de examinar e afirmar isso, né? Esse é um outro problema. O exame acaba sendo mais rápido também, né? Eu atendo em 5 minutos, peço o exame, pronto, vai. Ah, tá bom, tá aqui, pá, vai lá e faz o exame. Por isso que eu vou tirar só um siso, querem que eu tire todos? Vou tirar só o que tá me incomodando. Né? Pra não ser iatrogênico. É isso, faz sentido. Às vezes faz sentido. Não entendo nada de dente, mas às vezes faz sentido, tá ligado? Mas ele entende de estilo de vida. É isso. Resolve o problema.